Oi, prof. Boa noite, gente. Oi, prof. Oi, estão me ouvindo bem? Aham. Sem problema? Joia. Vocês querem dar algum recado, algum aviso antes? Acho que não. Não, tá tudo certo? Todo Tá mundo tudo. sabe tudo? Que bom. Só me pediram, tá ali em cima marcando, né, para gravar a aula, o Caio pediu para mim. Eu vou gravar e depois eu mando para vocês, eu posto no YouTube, aí quem quiser, quem não pode assistir de novo, tá? Belezinha. Aqui tem uma turma que tá em aula. Isso, já me falaram que tem gente que não poderia estar, né? Então depois eu gravo, não tem problema. Deixa eu só partilhar a tela aqui com vocês. Estou pedindo para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a questão da humanização, etc. E vocês vão ver que resquício não do médico, mas resquício do filósofo, pensar a humanização da medicina pensando a morte. Porque, na minha opinião, não existe nada mais humano do que a morte. Nós estamos todos condenados, nada mais existencial do que a morte. Estamos condenados a isso, né? Assim, condenados não no mau sentido, né? Condenados no sentido de que é inevitável, né? Só existe uma maneira da gente não morrer, que é não nascer, então para a gente é tarde demais. E eu acho que muito da questão, quando a gente discute hoje humanização, ou o fato da medicina não estar tão humanizada como nós gostaríamos, envolve um fato de que, na minha opinião, e obviamente, como eu sempre converso com vocês, filosofia é um pense nisso, né? Não é um pense nisso, né? Então, não é para vocês pensarem a mesma coisa, apenas uma forma como eu enxergo as coisas. Eu acho que muito
da nossa desumanização passa pelo afastamento daquilo que nos faz humano e daquilo que nos faz precisar da nossa profissão. Afinal de contas, se ninguém ficasse doente ou fosse morrer, não precisaríamos de médico nem de profissionais da saúde, né? A gente viveria sem esses profissionais tranquilamente. E, aliás, é o que a gente normalmente gosta de fazer, né? Eu sempre brinco que quando saem pacientes do consultório, que eu falo, quando resolve o problema, eu falo, olha, tomara que a gente não se veja nunca mais. É a única relação que o paciente não fica triste, ou que o ser humano não fica triste de ouvir isso, né? Tomara que não nos vejamos mais, porque ele entende que é uma coisa teoricamente boa para ele. Mas, ao mesmo tempo, é claro que tem uma coisa implícita nisso, porque é inevitável que ele saiba que em algum momento nós nos veremos de novo, se não comigo, com outro profissional, né? Porque esse momento será inevitável. Eu acho que uma das grandes partes da nossa desumanização é o fato de que a gente vive exatamente como se esse momento fosse evitável, né? Como se ele nunca fosse chegar. E eu sei que às vezes eu pego pesado com vocês, às vezes em sala de aula eu falo isso, né? Eu falo assim, o que te leva a estar aqui, por exemplo, agora não estamos mais presenciais, mas estamos aqui, né, online, numa quinta-feira à noite assistindo aula, é a pretensão de que você tem um futuro, né? Vocês montaram uma liga, vocês estão estudando, vocês têm provas, vão aos estágios, etc. É a pretensão de que temos um futuro, né? Então a gente fala assim, bom, isso aqui vai me servir lá na frente, quando eu estiver dentro de um hospital, quando eu tiver que tomar decisões, quando eu tiver que avaliar a minha profissão, em alguns casos difíceis, mas esse futuro não está garantido, esse futuro não está dado. Nós queremos acreditar que nós chegaremos lá. E eu acho que agora, nesse momento em que estamos vivendo, mais do que nunca, a gente está tendo que se defrontar com o fato de que esse futuro não está dado, né? Nunca foi dado, muito menos agora. E a gente vê, independente de qualquer questão ou viés político, eu também não me recuso a falar sobre isso, porque não tenho problema nenhum em dizer o que eu penso, mas eu estou dizendo que a gente consegue perceber quanto de negação existe entre vários dos nossos próprios colegas, né? Porque muitas vezes, e se você conversa um pouco mais de tempo, a negação não era apenas uma questão de viés político, muitas vezes é uma negação pela incapacidade de lidar com o fato de que ele também está ameaçado, de que a família dele está ameaçada, de que os amigos dele estão ameaçados. Então é melhor pensar, isso nunca vai acontecer comigo, né? Eu sou um super-homem, eu continuo indo lá sem máscara, sem nada, porque eu tenho histórico de atleta e isso não vai acontecer comigo. Aí a gente sabe que não é bem assim. Mas essa incapacidade de lidar com a finitude do ser humano, na minha opinião, do ponto de vista de claro que existem várias outras causas, mas é uma das grandes causas pelas quais a gente desumanizou o atendimento médico. E eu vou citar alguns exemplos, a gente vai conversando ao longo do bate-papo, e vocês vão entender por que eu quis chegar lá. E eu tinha combinado da gente começar com um caso, eu gosto muito de começar com casos. Eu tenho um caso que quem não conhece já ouviu falar sobre esse caso, que foi uma coisa que me impressionou muito, eu ainda dava plantão. Assim que eu cheguei aqui, todo médico recém-formado, eu não era tão recém-formado que já eram 7 anos de residência, mas eu acabaram de chegar aqui, né? Tem que fazer seus sacrifícios, e do nosso hospital aqui, que cobrava que dessemos plantão na UTI, porque não tínhamos plantonistas para todos os dias, então nós tínhamos 2 pessoas na rotina o dia inteiro, e à noite o corpo clínico se revezava de plantão, e se tivesse uma emergência chamava o terapeuta intensivo, né, que fica na escala. E eu dando plantão na UTI, me ligou um procurador da República, que trabalhava em Curitiba, o irmão dele estava internado na UTI com neoplasia terminal, tem cuidados paliativos. E estava para falecer. O irmão dele era sozinho, eu havia ligado assim que assumiu o plantão, era 7 da noite, para falar com ele, para passar a notícia, e ele estava numa audiência, alguma coisa, não me lembro, e retornou depois, como era uma noite tranquila, começamos a conversar no telefone, passando, era uma pessoa muito educada, passando as informações, mas a determinada altura ele virou para mim e falou assim, meu irmão vai morrer, né? Eu falei, sim, seu irmão vai morrer. E ele falou assim, e quem é o culpado por isso? Essa pergunta é muito profunda, né? O seu irmão vai morrer, e quem é o culpado por isso? O pensamento do filósofo imediatamente remete a falar assim, olha, se eu fosse o senhor, sairia da sua casa agora, ia na esquina ali, na igreja, e perguntaria, né, se o senhor acredita que é o culpado pela morte. Se não acredita, alguém precisa ser culpado. Vocês entendem isso? Assim, a gente afasta tanto isso,
que alguém precisa ser culpado por alguma coisa que é inerente ao humano. E a gente impede a pessoa que está morrendo, e impede a pessoa que está sofrendo, e impede a pessoa que perturba a ordem. Eu já ouvi isso dentro do hospital. Né? Esse paciente aqui é muito bonzinho, porque ele sofre calado. O outro é muito ruim, porque ele chora quando tem dor. E o grito dele atrapalha a enfermagem, atrapalha o andamento do hospital, atrapalha os outros pacientes. Por que atrapalha? Porque o grito dele nos mostra que somos humanos, né? Que poderíamos ser nós que estaríamos ali. E a nossa incapacidade de lidar com isso é que impede que tenhamos, na minha opinião, um atendimento médico humanizado. A gente precisa entender que a medicina não foi feita para ter uma guerra com a morte. Ela foi feita para ter uma guerra com o sofrimento. É diferente, é bem diferente. Se a gente vai guerrear com a morte, a gente vai perder a batalha. Porque em algum momento ela vai ganhar. Ela está rindo quando a gente consegue adiar mais um dia ou dois. Ela vai ganhar. Essa batalha, em algum momento, será perdida. Mas o sofrimento, não. E não só o sofrimento físico da dor, né? A fundamentação ética, que é o que eu trabalho no meu mestrado e no meu doutorado dos cuidados paliativos, ela envolve também a criação de um sentido aonde aparentemente não há sentido, que é exatamente a questão da morte. Né? Como nós lidamos com isso no Ocidente como se algo não fizesse sentido, é a morte. Né? Porque a gente vive exatamente vivemos imersos nessa sociedade em que nós precisamos abrir mão, né? E para quem gosta, quem quiser fazer o link com Freud, com o mal-estar da civilização, com a psicanálise, nós abrimos mão, recalcamos o nosso prazer em busca de um prazer futuro. E a consciência de que nós vamos morrer impede que esse prazer futuro seja certeza. E isso é muito pesado para o nosso Ocidente, e isso nos desumaniza no sentido de que nós, como profissão, estamos aqui exatamente para lidar com os momentos terminais, os momentos de sofrimento. Então, a gente abre mão, inclusive, do sentido da nossa profissão. E isso tem um peso e uma conotação grande do ponto de vista psicanalítico, ao mesmo tempo em que vivemos, por exemplo, uma pulsão de morte. Né? O ser humano ele tenta afastar, mas ao mesmo tempo você vê várias coisas relacionadas a quase que uma que a gente chama de necropolítica ou necroética, né? Quase uma atração por essa questão da morte. A gente vê isso no dia a dia, né? 3.000 mortes e algumas pessoas dizem, e daí? Eu não sou coveiro, especificamente o nosso presidente, né, que vem a público falar, mas eu acredito que muitas outras pessoas pensem da mesma forma. E você vê que, ao mesmo tempo, há uma atração e uma repulsa, porque Walter Benjamin, que é um outro filósofo, ele sempre dizia assim, sobre aquilo que eu não posso falar, ou sobre aquilo que eu não quero falar, é sobre isso que eu preciso falar. Né? Porque é exatamente isso que me incomoda. Então a gente não fala, não diz, não discute, sublima, e aí a gente se desumaniza. Porque o humano é exatamente o sentido de buscar um sentido para a nossa existência aqui. Quem já teve aula comigo sabe que, por exemplo, eu odeio fazer prova. É uma coisa que, para mim, é totalmente contraproducente, porque eu acho o seguinte, se você vem na minha aula de neuro, por exemplo, por que você está ali? A tua presença já está dada, eu vou te dar a presença, eu vou te dar a nota, não vou reprovar. Eu quero que você esteja ali por motivação, porque você gosta, porque você quer, porque você escolheu essa profissão, porque você vai criar um sentido para ela pelo tempo que nos resta. Esse tempo pode ser de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 3 dias, não sei qual é o tempo, mas o sentido precisa ser criado. E só o humano pode criar sentido. Então, se a gente afasta a possibilidade de criação de um sentido, afastamos a possibilidade do humano no nosso atendimento. Por isso, sempre que eu estiver falando muito, vocês me interrompem, porque se deixar eu falo a noite inteira e viro até amanhã, tá? Por isso, a questão da morte parece um choque, né, para quem trabalha na área da saúde, mas a morte é o que tem de mais importante? É. E esse afastamento, vou tentar mostrar aqui rapidamente, para não chatear tanto vocês. Quando vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso várias vezes. Eu sempre digo que conversar esses assuntos é melhor quando a pandemia acabar, porque nada melhor do que estar no bar conversando sobre isso, né? No computador não é tão legal. Eu vou tentar mostrar como a morte é importante para que a gente possa fazer um atendimento humanizado do nosso paciente.
E, para tanto, eu odeio passar, uma apresentação de um congresso, aí tem que botar o currículo, eu odeio isso, né? Porque se o que eu falar não for bom, o currículo não serve de nada, né? E agora também não tenho mais tanto orgulho do meu currículo, porque o ministro da Saúde é meu colega de doutorado e já falou umas coisas que me envergonham. Acho que ele está passando pela universidade e não está aprendendo muita coisa do que se ensina lá. Para a gente entender como que a gente chegou a esse afastamento da morte, a gente precisa entender a história da morte, né? Nem sempre no Ocidente, eu estou falando do Ocidente, tá? Eu não sou japonês, eu não sou um profundo conhecedor de filosofias orientais, leio bastante sobre elas, mas não sou uma pessoa capacitada para falar sobre isso. Então, estou recortando a história da morte no nosso Ocidente. E, normalmente, quando a gente olha hoje em dia que esse afastamento tão grande dessa morte, a gente acha que tem, ou pode ter a sensação de que assim sempre foi, o que não é verdade. Tá? A história da morte no Ocidente ela mudou muito. Na Idade Média, né, aqui uma litogravura da Idade Média, na Idade Média, para vocês terem uma ideia, quando alguém ia morrer, um moribundo, era mandatório que se chamassem as crianças da vizinhança para entrarem no quarto para verem. As famílias traziam as crianças para verem quem ia morrer. Você imagina hoje em dia você chegar para qualquer pai e falar assim: eu tenho um paciente no hospital que está morrendo. Primeiro que você não se morria no hospital, né? Se morria em casa. Mas imagina chegar para qualquer pai hoje e falar assim: eu tenho um paciente que está morrendo, eu vou levar seu filho lá para ele ver, tá? Para ele ver que a vida termina, para ele ver que há uma finitude, para ele ver que há um sofrimento. Você imagina o descabelar que seria entre os pais se você tem uma atitude dessa. Para vocês terem uma ideia, quem gosta de história da Igreja Católica e do cristianismo, não tem como a gente fugir disso no nosso Ocidente, né? Nós somos, Ignaz a dizer, nós somos a Bíblia e os gregos, né? Nós somos uma mistura de um pensamento judaico com um pensamento grego. Quem gosta da história da Igreja, os concílios da Igreja, até o concílio de Rouen, se eu não me engano, foi um concílio de Rouen, foi em 1432, as festas da comunidade eram todas realizadas no cemitério. O cemitério era o local de festa da cidade, porque os mortos estavam ali, né? O terreno onde se enterravam os mortos, né? Ou no cemitério ou no terreno da igreja, que era a mesma coisa, né? Então você ia lá fazer as festas, fazer as reuniões políticas, fazer as quermesses, casamentos, tudo era ali, porque os seus antepassados estavam ali. Então eles também tinham que testemunhar o que estava acontecendo, né? Paulatinamente, por uma série de questões racionais e de higiene, etc., esses cemitérios foram sendo retirados do seio da comunidade, ao mesmo tempo que a gente passa a afastar a morte. A gente joga os cemitérios para longe e joga a morte para longe. Isso vem exatamente no momento da Revolução Industrial. Mas já em 1432, no Concílio de Rouen, a Igreja, pela primeira vez, proíbe que as festas sejam realizadas dentro do cemitério. É um édito do Papa, é a primeira vez que isso é dito claramente. A gente não quer mais o contato com nossos antepassados que se foram, a gente não quer mais conversar com eles. Hoje em dia, é que não tinha WhatsApp na época, né? Era o cemitério, mas se tivesse WhatsApp hoje, muita gente também ficaria feliz de não ter mais contato com o grupo da família, né? Eu digo que eu sou um privilegiado, assim, porque eu não tenho um grupo da família no meu WhatsApp, porque eu sou filho único, não tenho irmãos, então eu falo com meu pai diretamente, minha mãe já é falecida. A minha esposa tem um grupo da família, mas aí é a família dela, né? São parentes meus, não são a minha família, né? Então eu não tenho um grupo da família, o que é uma coisa que me deixa bem tranquilo várias vezes. Essa questão do Conselho de Rouen, então, gente, quando a gente começa a afastar os cemitérios, às vezes se jogou também, mas a religiosidade era tão importante que, embora os cemitérios começassem a ir para longe, começou a se construir igrejas nas periferias da cidade, porque as pessoas queriam continuar sendo enterradas em terreno santo. A gente chama de enterros ad sanctus, né? Você enterra no terreno da igreja, porque você está num terreno abençoado, num terreno santo, você não tem sepultura. A questão da individualização da sepultura é uma questão muito do sistema que a gente vive hoje, na nossa contemporaneidade, no sistema capitalista, individualista, etc., que você precisa identificar até a sua sepultura, como se fosse fazer grande diferença, está todo mundo morto, né? Mas cada um quer fazer uma sepultura mais bonita que a outra. Não era assim. Então, mesmo no Brasil, quem tiver a oportunidade, essa foto é uma foto, quem conhece, de Ouro Preto, em Minas Gerais,
quem tiver oportunidade, mesmo no Rio de Janeiro, quem tiver oportunidade de ir no centro do Rio, nas igrejas históricas, na Santa Cruz dos Militares, etc., se você olhar para o chão da igreja, tem um monte de números marcados naqueles assoalhos de madeira, onde estão as tumbas, né? Onde as pessoas eram jogadas mortas. Era um enterro ad santos, ali iam vários ossários ao mesmo tempo, a gente não sabe nem mais quem está e quem não está ali enterrado. Porque não importava onde você fosse enterrado. Importava que estivesse próximo à tua comunidade, que os teus familiares continuariam te visitando, e importa que fosse num terreno santo, né? Você está próximo à igreja. E porque a foto, não só da questão para a gente entender que a morte não era uma coisa apartada da sociedade, mas já nessa época da construção de Ouro Preto, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, houve um edito do bispo reclamando que quando morria alguém, né, as igrejas tocavam um sino, né, badalavam um sino, né, uma poesia linda de Doyle, né, por quem os sinos dobram, vale a pena ser visto, tem até um filme com esse título também, e ele proíbe os sinos, porque ele diz que os sinos começam a incomodar a vida dos que não estão para morrer e dos que estão internados no hospital. Por que o sino começa a incomodar? Porque acorda de manhã, só pode morrer de tarde, podia ser de tarde. Começa a incomodar porque o badalo do sino te avisa, você pode ser o próximo. A pergunta é exatamente essa, por quem os sinos dobram? Dobram por ele, que morreu, ou dobram por ti, que ainda está aqui e que vai morrer? A gente começa a querer afastar essa lembrança o tempo todo. A gente começa a querer jogar isso para longe, porque inerentemente a gente começa a ter que trabalhar mais fora de casa, sua esposa vai trabalhar junto, ninguém vê o filho crescer. Então você tem que pensar que você vai se aposentar e vai ter uma recompensa no futuro. E se a morte está te assombrando o tempo todo, você não começa a questionar se essa recompensa virá. Se você começa a questionar se a recompensa virá, você começa a questionar se esse sistema é válido para você, se é isso que você quer. Então, a profundidade sociológica, filosófica que há por detrás desse afastamento é muito grande. Tá? E em um determinado momento, então, a morte ela passa a envergonhar a gente. A gente passa a ter vergonha de falar, olha, eu estou doente, olha, eu estou morrendo, ou transforma isso num espetáculo, né? Que é uma outra forma de lidar também, como eu estava conversando da pulsão. Né? Ou você omite tudo, ou você transforma num espetáculo. Né? É impressionante a quantidade de blogs, agora com a internet, a imagem, né? O fetiche da imagem. É impressionante a quantidade de pessoas com câncer, etc., que se expõem, né? Quando corta o cabelo, ou quando faz não sei o que. É muito bonito, você tem uma questão de solidariedade, etc., mas algumas vezes você tem a sensação de que aquilo está se transformando num espetáculo. Existe um livro muito interessante chamado Sociedade do Espetáculo, que é de um filósofo francês chamado Guy Debord. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, procure. Tá? Gente, como nós estamos virando uma sociedade do espetáculo, em que a imagem ela é mais importante do que a realidade. Não sei se vocês sabem, hoje em dia morre mais gente tirando selfie em lugar arriscado do que por tubarão em praia, por exemplo. Então, a imagem ela é mais importante. Não adianta eu dizer que eu fui até a China, eu preciso tirar uma foto, nem é do monumento na China, é minha foto lá nesse monumento, senão não vale, porque a minha imagem ela é mais importante do que qualquer outra coisa, eu preciso dessa imagem. E a imagem, como qualquer tipo de teoria, ela é uma tentativa da gente burlar a morte. Né? O espetáculo é uma tentativa disso, né? Porque a teoria ela explica tudo, ela não morre nunca, a imagem também não, mas quem propiciou a imagem se vai. Né? E isso é muito difícil de lidar às vezes. Né? A morte passou a incomodar a gente, passou a se transformar numa vergonha para a gente. Mesmo que a gente tenha, como eu disse, o exemplo já está ultrapassado, né, que a gente viva numa sociedade que, ao mesmo tempo que afasta totalmente isso da realidade, tem em sua mão, por exemplo, a potência de exterminar o mundo inteiro. A gente tem uma questão de uma arma atômica, uma guerra atômica, a gente pode exterminar toda a humanidade. Né? Eu não gosto nem de exterminar o planeta, porque o planeta não vai ser exterminado, ele vai continuar. Quem vai ser exterminado somos nós, né? O planeta continua, né? Nós é que vamos ser exterminados. As pessoas dizem assim, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar, o mundo vai continuar, vai acabar a raça humana, é uma outra questão. Né? E a gente tem esse poder. A gente está de frente a isso. Nosso estilo de vida levou, agora, não só a guerra atômica, quanto a possibilidade de pandemias, como a que estamos vivendo.
né, a viagem muito rápido, né? Você pega, imagina você hoje controlar, a gente está vivendo isso, né? Controlar uma pandemia quando você tem um caso em Wuhan, por exemplo, na China, e se você der azar de uma pessoa se contaminar de manhã, pegar um voo à tarde, no outro dia ela está em São Paulo, ela já contaminou meio mundo numa tarde antes que você identifique o caso zero. Isso é um reflexo do nosso estilo de vida. E a gente, então, ao mesmo tempo que tem toda essa possibilidade de querer afastar uma realidade, a gente tem uma potencialidade de autodestruição absurdamente grande. Obviamente, o ser humano é um bicho complicado. Quem consegue viver assim? Né? Ou a gente finge que a realidade não existe, ou a gente tem poder suficiente para erradicar essa realidade. Quem consegue viver com esse poder? Né? Então, a gente obceca com a morte. Né? A gente continua fingindo que ela não vai vir para mim, porque eu vou trabalhar até os 70 anos, vou me aposentar e aí vou viver em paz. Então, eu não posso pensar nela, mas, ao mesmo tempo, ela está ali do meu lado o tempo todo dizendo quem garante que você chega nos 70 anos. Né? Então, eu faço um monte de como é que chama? Os exames, eu odeio tanta palavra que eu até check-up. Né? Eu faço tanto check-up para cá, para lá, check-up para os meus pacientes dizem assim, doutor, eu preciso fazer uma tomografia. Eu falo, para quê? Para ver se eu não tenho um tumor. Tá bom, eu faço hoje, não tem nada, amanhã você pode desenvolver uma célula neoplásica, daqui a 2 meses está morto. Num glioblastoma e não pegou nada agora. Não, não tem como. Não tem, a gente não consegue parar o tempo. O ser humano, como dizia Heidegger, é um Dasein, é um ser aí, ele está jogado na temporalidade, nós estamos na temporalidade. Não se pode parar um tempo. Novamente, a fixação da imagem, né? Não é a tomografia que vai parar a evolução de uma célula neoplásica no meu cérebro. Não é aquela foto que está dizendo assim, agora, nesse momento, está normal, mas daqui a 2 horas não está. Não é essa foto nossa aqui assistindo a aula que está dizendo assim, agora nós estamos aqui, daqui a meia hora não estamos mais. Não estamos mais nem aqui no computador, pode ser que não estejamos mais literalmente. Alguém pode sair, atravessar a rua e não estar mais aqui literalmente. Então, não existe essa possibilidade. A gente que quer fingir que existe essa possibilidade de parar o tempo com um conceito, ou com um exame, ou com um check-up, isso é desumanizar a medicina. Submeter ao paciente a inúmeros exames totalmente desnecessários, exames que muitas vezes acham uma doença, que procuram um sintoma, né, porque ele nem tem sintoma, e você achou, e agora o que você vai fazer com isso? Né, porque aquilo ali nem é responsável pelo que o paciente sente. Então, essa história filosófica da retirada da morte do moribundo, de quem vai morrer, do nosso cotidiano, ela perpassa essa desumanização, essa transformação da medicina em alguma coisa puramente técnica, porque eu preciso achar um culpado. Então, se eu tenho tomógrafo, ressonância, todos os exames do mundo, médicos formados em todos os lugares do mundo, nas melhores universidades, por que o paciente morre? De quem é a culpa? E esse ideário, esse imaginário, ele passa por todos os lugares. Né? A foto está horrível que eu achei na internet, mas é uma foto numa capa de uma revista que todo mundo conhece. Né? Você não está dando para ler direito, mas está escrito ali, ele pode ser imortal, e nas letras pequenas está escrito que a medicina promete a imortalidade para as pessoas quando ela começar a descobrir a cura de todas as doenças. Quem estudou 2 meses de medicina a fundo dá risada disso, porque a gente não consegue vencer nem vírus, né? E dirá vencer todas as doenças possíveis. Só que quando isso aparece numa revista de circulação nacional e o irmão do procurador morre, quem é o culpado se a medicina promete a imortalidade? O culpado somos nós, os profissionais da saúde. A gente não conseguiu fazer direitinho. Eu nunca consegui escrever, mas para vocês verem como tem tempo, foi com a primeira turma e algumas pessoas da segunda turma, ainda tinha a Andressa, a Carol, o pessoal que se formou, já a Andressa nem se terminou a faculdade, vai fazer outra. A gente perguntava para os pacientes do hospital aqui internados, que iam fazer cirurgia, se eles achavam que eles podiam morrer na cirurgia. Não perguntava se eles achavam que a cirurgia que eles fazem poderia levar alguém a óbito, porque eles diziam que sim, claro, mas não eles. Né? Ele não ia morrer, mas a cirurgia poderia levar, mas eu não. Tá? E se eles estivessem num hospital que tivesse mais aparelhos e mais máquinas, eles achavam que esse risco era menor. 100% dizia que sim. Tá? Que quanto mais aparelhos e máquinas tiver, menor é o risco. Né? Mas quem que opera o aparelho e a máquina? E que tipo de pessoa opera esse aparelho? Nós não somos gerentes de tecnologia, nós somos médicos, é diferente. Tá? Então, tem toda... É muito profunda essa discussão. Né? Estou tentando ser bem raso, superficial, para despertar o gosto em vocês, para que vocês possam ir mais a fundo. Depois eu passo outras bibliografias, etc.
Então, essa nossa briga, esse nosso jogo de xadrez não é com a morte, né? O jogo de xadrez é com o sofrimento. A gente está ali brigando com a morte e o paciente está sofrendo lá atrás. A gente esquece isso. Em algum momento ele vai morrer. Eu não estou falando que a gente vai negligenciar um erro, por exemplo. Foi um erro crasso. Eu tinha que operar um paciente com apendicite e cortei a aorta do paciente. Na hora que eu estou fazendo, ele morreu. Claro, isso é um absurdo, né? De técnica. Ninguém pode perdoar um erro crasso de técnica desse. Eu não estou falando isso. Né? E mesmo isso acontece. Né? Às vezes os erros acontecem, porque a gente precisa entender que nós somos humanos. A gente não vai ficar satisfeito. Houve um erro, vamos tentar melhorar. Mas enquanto a gente fica brigando com a morte, o paciente está sofrendo. Nossa briga é com o sofrimento. É isso que a gente não pode esquecer. Tá? Não brigamos com morte, brigamos com o sofrimento. Elizabeth Kubler-Ross, todo mundo já ouviu falar, né? E a gente precisa saber como que a gente lida com esses estágios da morte, né, e do sofrimento. Não é só na morte, são estágios de sofrimento, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso, não tem como falar sobre afastamento da morte sem falar um pouquinho sobre as fases de enfrentamento da Kubler-Ross. São livros lindíssimos dela, quem ter oportunidade de ler, por favor, faça. Eu acho que isso é básico para a formação de um médico, de qualquer profissional da saúde. A primeira fase, obviamente, é a negação. A primeira coisa que a gente faz é não. Isso não está acontecendo comigo. Eu tenho um caso de uma paciente que tinha o marido dela estava internado no UTI com trauma de crânio grave. Durante uma semana eu passava a visita e conversava com essa paciente, com a esposa, todo dia. Todo dia eu falava, seu marido tem uma chance grande de vir a falecer, de não resistir de hoje para amanhã. E a esposa estava sempre com a cunhada. Uma semana, porque assim, eu tenho uma tendência de sempre falar. Todo evento dramático na vida do ser humano necessita de uma decisão. E você só pode tomar uma decisão se você tem informação. Se você não tem informação, você não pode tomar essa decisão. Você ou vai tomá-la sem saber o que está fazendo. Então, as informações têm que ser dadas. É óbvio que existe uma maneira ou outra de dar a informação. Uma coisa que todo mundo tem muito medo é informação em paciente oncológico, por exemplo. Né? Eu vou dizer que ele tem câncer ou não, ele vai morrer. Eu por exemplo, sempre faço assim, eu tenho um resultado do exame na minha mão, eu pergunto para o paciente, o senhor quer saber o resultado do seu exame ou o senhor quer que eu fale com a sua família? O que eu estou dizendo para ele, gente? Eu estou dizendo para ele assim, olha, o resultado do seu exame é uma bosta, desculpa a expressão. Então, eu estou querendo saber se o senhor está pronto para ouvir o que eu tenho para lhe dizer ou o senhor prefere que eu conte para a sua família depois, num outro momento, quando o senhor quiser, o senhor pergunta. Você vai dizer assim, tá, mas nenhum ser humano vai querer que, quando você fala isso, já entendeu o que está acontecendo. A fase de negação é muito forte. Tá? Muitos pacientes falam para minha família. Ou seja, ele já sabe que ele tem um câncer maligno, mas ele ainda não está pronto para ouvir. Ele está negando. E essa paciente, então, essa família, eu falei durante uma semana, e quando eu dei a notícia, era um sábado, eu me lembro até hoje, o paciente faleceu, eu estava no hospital, por coincidência, eu fui falar com a família, né? Porque se eu não estivesse lá, o colega de plantão falaria, mas eu estava, é paciente meu, é minha responsabilidade. Eu falei, olha, seu marido faleceu, infelizmente não foi possível, reverter o quadro. E ela falou assim, doutor, mas o senhor nunca falou para mim que ele podia morrer. Eu falei uma semana inteira, ela não ouviu porque ela estava negando. A cunhada falou, fulana, ele falou todas as vezes, você que não quis ouvir. A própria cunhada dela entendeu que ela estava em negação. Foi você que não quis ouvir. E muitas vezes a gente fica com raiva. Né? Fica com raiva do paciente, a equipe de saúde fica com raiva. Ele não quer entender. Não é que ele não quer entender, gente. Não está no tempo dele entender. Ele não consegue entender ainda. Você tem que dar um tempo para que isso possa ser entendido. Né? É igual criança, né? Quantas vezes o pai entra no consultório e fala assim, eu vou entrar, eu tendo criança, né? Eu vou entrar sem ele, tá? Deixei ele lá fora. Eu pergunto pro pai e pra mãe, o que você acha que ele está pensando lá fora? Né? Que tipo de fantasia está passando na criança, na cabeça de uma criança de 8, 9 anos que foi deixada na sala de espera no consultório para os pais entrarem sozinhos para falar comigo? Vocês têm ideia de que tipo de fantasia passa na cabeça dessa criança? Eu já tive criança, eu pergunto. Né? Eu já tive crianças que eu perguntei, tive crianças que me disseram que acharam que o pai e a mãe estavam indo lá para matar eles, tá? Porque ia nascer um irmão e ele não estava lidando bem com isso, então achava que o pai estava pedindo para matar ele, tá? Porque ele não ouviu o que o pai estava falando comigo, o pai e a mãe. Eu já tive crianças que acharam que o pai e a mãe queriam trocar ele por outro. Mas assim, o nível de fantasia que vai passar na cabeça dessas crianças é uma coisa absurda. Assim, mas a criança vai entender o que é um glioblastoma multiforme, entende mais do que a gente imagina. E eu sempre falo assim, eu falo, mesmo para adulto isso funciona. E aí eu pergunto, só quer saber mais alguma coisa? Se ele disser que não,
É porque ele está satisfeito. Quando ele quiser saber mais, ele vai perguntar mais. E aí você vai aprofundando conforme o nível de interesse dele. Mas nós temos que entender que existem momentos que são de negação. E não podemos ficar com raiva do paciente. Nós precisamos entender em que período da notícia de lidar com isso que esse paciente está. Na questão aqui que nós estamos trabalhando da morte, esse paciente nunca foi preparado para isso, nem a equipe de saúde foi preparada para isso. Né? Quem daqui, se eu perguntar, fez um curso de como dar mais notícias, por exemplo? Assim, eu fiz na França era obrigado a fazer, a gente tinha que fazer isso para lidar com o paciente. E é bastante assustador porque a gente não está nem um pouco preparado para fazer isso. Então, muito menos o paciente. Então, não adianta ter raiva no momento da negação. Depois, nós temos o momento da raiva do paciente. O paciente, primeiro ele nega, depois ele fica com raiva. O senhor é um mau médico, esse diagnóstico está errado, aí ele vai, ou ele aceita, vai para o hospital, a enfermeira erra a primeira veia que ela vai pegar e diz, você não sabe fazer, a enfermeira fulana de tal que sabe fazer. Não é contra você, gente. Não é especificamente, não leve isso para o lado do ego. O médico é um problema sério com o ego, né, do médico, é uma coisa inacreditável, né? A raiva, eu quero ouvir outra opinião. Não é raiva de você, é só um direito dele. Ele precisa de tempo para entender o que está acontecendo. Então, ele quer ouvir outra opinião. Então, no momento de raiva do paciente, entenda o momento que ele está passando. Ele está chorando, ele não está atrapalhando o funcionamento do hospital, como eu já ouvi enfermeiros falarem, né? Ele está chorando, ele precisa de ajuda, ele está com raiva. Tá? Depois da raiva, normalmente, nós temos a barganha, né? Você vai, aí, não adiantou fingir que não era verdade, porque a doença está piorando, não adiantou ficar com raiva, porque continua piorando, então agora eu vou voltar para a minha religiosidade. Né? Então, normalmente é um momento muito bom de tratar com o paciente, porque ele está tranquilíssimo, porque ninguém vai barganhar com Deus xingando a enfermeira, xingando o médico, xingando o atendente do hospital, né? Porque senão você está sendo um mau menino, e aí Deus não vai ouvir a tua barganha. Né? Então, normalmente é um período em que você está bem tranquilão, assim, e aí é aquela fase que o paciente promete tudo. Né? Se eu ficar curado, eu vou aprender a tocar piano e vou tocar piano com os órfãos de Madagascar, porque eu vou salvar a vida do mundo inteiro e eu prometo dar a minha vida para Deus, dedicar a minha vida aos pobres. O que ele não entende é que ele está tentando barganhar com uma coisa que já não é mais dele, ele está morrendo, né? A vida já não é mais dele. Não tem como você barganhar com isso, porque nem seu mais, né? Se é que foi algum dia, né? Mas nesse momento, certeza absoluta que não é mais, porque você já perdeu o controle, você não tem mais isso para barganhar. Eu posso barganhar a minha vida enquanto ela está no meu controle. Eu, por exemplo, estou saudável, teoricamente, agora, aí eu posso, olha, eu vou dar a minha vida para os pobres, então, mas a partir do momento que eu já tenho um diagnóstico que eu estou morrendo, ela já não é mais minha, já acabou. Né? Não tem mais barganha, não tem mais negociação nesse momento. Depois você entra numa fase de depressão, normalmente, até que você tenha a aceitação, e a gente aceita, fala assim, agora não tem mais jeito, eu vou abraçar a morte e vou embora junto, porque é o meu momento. E esse momento é o momento de criar sentido. Esse é o momento de humanizar a nossa relação. É claro que eu estou levando esse momento no extremo, que é a morte, mas se você tem esse extremo muito bem caracterizado na sua cabeça, de que nós estamos ali para aliviar o sofrimento, nós estamos ali para criar um sentido, nós estamos ali para ajudar o outro, para fazer por ele. Tá? Esse momento de aceitação da morte é muito bonito. Há um momento em que você cria um sentido. Eu já tive paciente, eu já contei para vocês, talvez na primeira paciente minha que eu tive que lidar que ela ia morrer, era uma senhora muito, muito velhinha, tinha um câncer, e eu estava no terceiro ano, mais ou menos igual a vocês, né? Achava que eu sabia tudo, que ia salvar o mundo inteiro, e que eu nunca ia errar e nem fazer besteira na minha vida, né? Um idiota completo, agora um idiota talvez menos presunçoso, assim. Antes era um idiota com presunção, né? Eu achava que realmente ia fazer aquilo. Agora é só um idiota, não tenho mais a presunção de que acho que ia dar certo isso. Mas eu falava para ela, a senhora tem que fazer a quimioterapia. Imagina, a mulher tinha quase 90 anos, estava arrebentada do câncer, não tinha que fazer quimioterapia droga nenhuma. Era lá em 1993, era muito pior ainda. Não tinha nada disso. E aí ela virou para mim e falou assim, mas doutor, por que eu tenho que fazer? Eu falei assim, a senhora tem tanta coisa para fazer. Quem com 90 anos tem muita coisa para fazer? Não tem nada para fazer mais, né? E eu falei, não, a senhora pode conhecer vários países, fazer muita coisa. Ela falou assim, na Santa Casa do Rio, ela virou para mim e falou assim, doutor, eu fui a guia cultural da Embaixada do Brasil em quase todos os países da Europa. Eu falo 10 idiomas, é o senhor que quer fazer isso, não sou eu. É o senhor que quer ir viajar lá, conhecer os países, falar, eu já fiz, eu não quero mais fazer isso, eu só quero morrer. Eu já não tenho mais família, já não tenho mais ninguém, eu só quero morrer.
Assim, eu só quero, se o senhor quer, e ela falou assim, se o senhor quer me ajudar, vem aqui todo dia, igual o senhor está fazendo, vem conversar comigo, numa boa. Sabe? Eu não quero mais medicação, só quero uma conversa. Né? Eu já tive paciente que estava muito mal, assim, a gente falou, eu vou ligar para seu filho, e era no Rio, e o filho morava em Maceió. E eu falei, olha, a senhora sabe que a doença é muito grave, o seu filho tem que vir logo. Ela falou, doutor, ele só consegue chegar na sexta. Ele trabalha, não vão liberar ele, ele vem no voo da madrugada, que é mais barato, só consegue chegar sexta. Eu falei, olha, eu posso falar com ele no telefone? E ela falou assim, doutor, não se preocupe, eu não vou morrer até eu falar com meu filho, eu preciso falar com ele. A gente teve problemas e eu preciso falar com ele. Pois ele chegou na sexta, eles conversaram na sexta e ela morreu no sábado. Assim, criar um sentido, é preciso criar um sentido nesse momento. E só se cria sentido na nossa profissão nesse momento se nós somos humanos, né? Se nós estamos abertos a ouvir o outro. Eu gosto muito dessa frase que eu sempre digo, assim, nós só é o plural de eu, né, como dizia Levinas, na gramática. Né? No dia a dia isso não existe, nós temos que estar prontos para abrir para o outro, para receber do outro e criar sentido onde aparentemente não há sentido, porque morrer não é vergonha, é humano. E é ali que a gente precisa criar esse sentido. E como é que a gente lida com esses pacientes, então, terminais? E como é que a gente cria esse sentido? Vocês podem criá-lo de várias maneiras. Cada um tem suas preferências, como sempre. Eu tenho a preferência do meu filósofo, que é o meu xodó, que diz que a gente precisa, para criar o humano, de três coisas, né? De responsabilidade, de compaixão e entender que vulnerabilidade não diminui a nossa dignidade. Ser vulnerável é inerente à existência humana. Então, quando a gente nasce, talvez nós sejamos o animal mais vulnerável que existe, né? Porque o cavalo nasce, dali a meia hora ele já está andando. A gente leva anos para que o nosso cérebro fique pronto, só na adolescência. Alguns nunca mais aprontaram o cérebro, mas, em média, o ser humano fica pronto com o cérebro na adolescência, né? Então, nós somos vulneráveis. E a força do humano é exatamente essa vulnerabilidade. Quem já viu um bebê aqui, que força tem um bebê, gente? Ele fala para você, para te pedir comida, ele sabe falar? Ele não sabe falar, né? Só sabe chorar. Ele tem alguma arma te apontando, né? Para usar um exemplo bem contemporâneo do nosso país, não tem arma nenhuma. Ele manda em alguém para mandar você fazer alguma coisa? Não. E por que você não consegue responder, não deixar de responder ao grito dele? Né? Por que a gente não consegue passar indiferente a isso? Se tem um bebê chorando, está com frio, está com fome, por que você não consegue passar indiferente? Porque a vulnerabilidade é o que produz um humano. A gente entende que a vulnerabilidade nos faz humano e entendemos que nós também somos vulneráveis e em algum momento nós também vamos precisar, e já precisamos, né? Porque todos que estão aqui precisaram que alguém cuidasse deles no momento mais vulnerável de todos. Né? Por isso, quando me vem com aqueles papos assim, não, eu conquistei tudo que eu tenho por méritos meus, méritos seu no cacete, alguém cuidou de você, senão você não estava aqui. Né? Porque ninguém nasceu com méritos próprios, foi lá, plantou a comida, a mandioca, cavou, cozinhou, matou o boi, fez o bife, ninguém faz isso. Né? Então não são só méritos seus, é o mérito de um monte de gente, nós somos frutos de um mérito de um monte de gente. E a nossa vulnerabilidade não diminui essa dignidade, pelo contrário, só podemos ter dignidade porque somos vulneráveis, porque precisamos de cuidado. Eu não vou lembrar o nome da socióloga que falou, mas ela tem uma definição de medicina para mim que é a mais bonita que tem. Ela falou assim, a medicina começou quando eu vi o primeiro osso de uma fratura de fêmur consolidada. Tá? Significa que alguém numa tribo lá na pré-história fraturou a perna, não podia mais andar e os outros cuidaram dele. Não deixaram ele para trás. Tá? Entenderam que ser vulnerável não diminuía a dignidade dele. Ali começou a medicina. Né? Pode ser até que não tenham feito nada, só ficaram deitados o tempo todo levando comida para ele até o osso consolidar. Beleza, mas cuidaram dele. Né? Essa definição, para mim, é a mais bonita de todas. Foi ali que começou a medicina. Então, a gente precisa, para lidar com a nossa humanidade, esses três conceitos: de responsabilidade, compaixão e entender que vulnerabilidade não diminui a dignidade humana. E responsabilidade é uma responsabilidade sem escapatória. Ela é sem escapatória porque você é responsável por tudo e por todos, como dizia Dostoiévski. Dostoiévski dizia lá, quem já leu Os Irmãos Karamazov, se não leram, leiam, porque aquilo ali é mais tratado de medicina do que qualquer tratado de medicina que vocês vão ler na vida. O Irmãos Karamazov, em algum momento, ele ia dizer assim, eu sou responsável por tudo e por todos e mais do que qualquer outro. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade do humano. Obviamente, Dostoiévski, judeu russo,
bebendo na fonte do Talmud, etc. Né? Quem já leu o Talmud sabe, já leu isso, está escrito lá que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Né? Então eu sou responsável por todos e por tudo, e mais do que todos os outros. Não... mas o fulano não está fazendo a parte dele. Levinas dizia, reciprocidade é um assunto do outro, não é um assunto seu. Você não faz uma coisa esperando reciprocidade, porque a reciprocidade pode lhe ser dada ou não, porque não é assunto seu, é assunto do outro. Ele dá se ele quiser. Tá? Agora, você fez porque você quis, porque a sua responsabilidade é diferente. Tá? E é a responsabilidade nossa. Não adianta pegar o paciente. Vocês perguntam assim, tá bom, Frederico, você adora filosofia, como é que você chegou lá? Você já gostava disso quando era criança? Eu já gostava, meu pai é advogado, eu trabalhava com isso, mas não era uma coisa que eu lia muito. Eu comecei a aprofundar muito isso quando eu tive um paciente, que era um paciente de um colega pneumologista, que fez uma lesão de coluna vertebral metastática, tinha uma neoplasia de pulmão, e como não tinha mais nada para fazer, o colega simplesmente abandonou o paciente. Eu ficava passando visita, vendo a parte pulmonar, tudo isso, porque não tem mais nada para fazer. Né? A responsabilidade é sem escapatória. Se você quer ser humano, você tem que entender que você é responsável. Claro que você não consegue fazer tudo sozinho, não sou fisioterapeuta, nada disso, mas você tem responsabilidade por estar ao lado desse paciente, para criar uma relação humana com esse paciente. A gente precisa de compaixão, que é se colocar no lugar do outro. Entender a dor do outro é difícil, porque é o outro, mas a gente tem que estar aberto para ouvir sem preconceitos. Não existe nada mais filosófico do que a relação médico-paciente. A relação médico-paciente ela deve prezar por uma coisa que os filósofos chamam de epoqué. Eu retiro o meu julgamento, eu não vou com nenhum pré-conceito para aquela relação, e ali, face a face com o doente, é onde cria-se uma relação entre eu e ele, né, onde eu posso estar aberto para ele, para compaixão, para tentar, com a paixão, né, com paixão, amandar a dor dele, entender um pouquinho da dor dele, e é por isso que eu odeio, eu entendo escalas de dor, mas odeio escala de dor, porque quem mede a dor de outra pessoa? Né? Aqui tem um menininho com um cachorrinho que está aparentemente morto, né? Quem mede a dor do cachorro? Você, mas quando alguém perde a mãe, é mais importante que o cachorro. Não depende da mãe, depende do cachorro. Né? Você tem mãe que não vai fazer diferença nenhuma, não é porque tem esse título de mãe que é uma pessoa boa. Né? E tem cachorros que são inacreditavelmente próximos do seu dono. Então, quem mede a dor de alguém? Né? Como medir a dor de alguém? Ninguém consegue medir isso, nós precisamos ter compaixão. E entender que não se trata de quem é mais forte e quem é mais fraco. Né? Se trata de que a vulnerabilidade é de todos nós. Em algum momento você vai estar numa posição mais fraca, em algum momento você estará numa posição mais forte. Não importa em que posição você esteja, importa que você entenda que somos todos vulneráveis e que para que se construa uma relação humana dentro da medicina, a gente precisa entender que a vulnerabilidade não diminui a nossa dignidade. A vulnerabilidade é o que nos faz ter dignidade, porque é o que nos permite ser cuidado, é o que nos permite estar aberto ao cuidado, é o que permite que outra pessoa cuide de nós. Então, a vulnerabilidade é o que permite que sejamos o que somos médicos. E espero que vocês exerçam essa capacidade de entender a vulnerabilidade do outro. Tá? Para a gente terminar, então, só para lembrar, a ética é o lugar onde cabem todos. Tá? Não existe relação humana que não seja ética, e na ética cabe todo mundo. A gente precisa encontrar um espaço para todo mundo. Tá? E para isso eu acho que não tem nada melhor, né, para você trabalhar com esses conceitos médicos do que a medicina paliativa. Né? Então eu acho que todo mundo devia estudar um pouquinho de medicina paliativa, mesmo quem não é paliativista, porque no final das contas somos todos paliativistas. Né? A partir do momento da nossa primeira respiração a gente está morrendo, então tudo que a gente faz é paliativo. Né? Não existe absolutamente nenhum tratamento que seja curativo, talvez só de uma infecção. Né? Você tem uma pneumonia, você toma um antibiótico, você ficou curado, mas ao mesmo tempo é só adiou, né? Você vai morrer depois. Então é paliativista, todos nós somos paliativistas. E eu acho que é nesse momento, quando a gente entende que todos nós somos vulneráveis, podemos morrer, é que a gente pode construir uma medicina humana, tá bom? Era isso, não sei se deu para ficar claro para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu parar de dividir aqui com vocês. Então, se está todo mundo em silêncio é porque ou ninguém entendeu absolutamente nada ou estão pensando sobre o que eu falei. Né? Mas prof, eu acho que sempre deu fico para ficar claro. maravilhada com essa aula. Eu já vi ela várias vezes e cada vez eu aprendo um negócio novo. Não tem condição você.
Que bom, Su, eu fico feliz de ouvir isso. Tá? Obrigado, Henrique. Tá? É, E é deixa eu dizer difícil. que nós todos temos que prezar pelo fim da pandemia, porque eu fiz uma coisa que todo mundo aqui ia ficar muito feliz. Ia ficar mesmo. Temos que torcer logo para acabar isso, para a gente se encontrar logo. Ah, É, e que assim, é difícil isso, vocês têm uma oportunidade, não por estar aqui comigo, tá? Não é isso, vocês vão entender o que eu quero dizer, assim, mas bem ou mal, aos trancos e barrancos, seja o que for dentro da universidade, esse espaço de discussão sobre isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que eu nunca tive uma aula sobre isso a minha formação inteira. Tá? Absolutamente nunca ninguém conversou isso, a gente teve que aprender nos trancos e barrancos. E tem um neurocirurgião inglês chamado Gordon, que eu gosto muito, não é bem sobre a questão da morte, mas dá para fazer a correlação, que é uma frase dele que eu adoro, que ele disse: eu levei 3 anos para aprender a operar e 30 para dizer que não precisava. Que era só uma questão de técnica e de ego, de fazer dizer eu consigo, e para o paciente não servia para nada. Então, foram 3 anos aprendendo a operar e 30 aprendendo a dizer que não precisa. E às vezes a gente só aprende essas coisas. Obrigado, Eduardo. A gente só aprende muitas coisas, às vezes, quebrando a cara. O que é normal do ser humano, né? A gente, às vezes, não consegue. Dizem que a pessoa inteligente aprende com os seus erros, né? E o sábio aprende com os erros dos outros, né? E ele consegue ver o erro dos outros e fala assim: eu não vou fazer a mesma coisa, né? E o idiota não aprende nunca, né? Nem com seus próprios erros, né? Então, assim, é uma tentativa de dizer para vocês. Eu não tenho medo de falar isso. Há 8, 9 anos atrás, é, a Bia também falou na aula é incrível e tal. Vocês não conhecem o meu orientador de mestrado. Eu gostaria muito que um dia vocês tivessem aula com ele. Eu ainda vou fazer vocês terem aula com ele. Há 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás, eu era uma pessoa completamente desiludida com a minha profissão. Assim, não desiludido talvez com a profissão, mas com a maneira como as coisas são lidadas com ela. Essas angústias todas estavam na minha cabeça. E, e olha a coincidência que é um mundo. Eu estava estudando para esse paciente que eu falei do câncer de pulmão, e eu abri o livro. Eu fui na Unidep, aqui antigamente era FADEP, eu fui pegar um livro de pneumologia, porque eu não tinha mais, e aí tinha uma coisa de uma enfermeira. Ela tinha anotado e deixado dentro do livro. E estava escrito lá: enfermeiros são muito melhores do que a gente para essa questão paliativa, para essa questão de pensar a medicina socialmente. Ela estava escrevendo sobre responsabilidade em livinais. Assim, e eu li aquilo, eu fiquei tão impressionado com o que estava escrito, e eu fui atrás, fiz um projeto do mestrado, fui para várias universidades médicas. 3 colegas médicos pegaram o meu projeto e ficaram: não, vamos ler, porque é muito legal, mas não tem espaço aqui para você, porque isso aqui a gente não pesquisa. E eu só fui ser aceito na filosofia com esse professor, que foi o cara mais maravilhoso, o melhor professor de medicina que eu tive na minha faculdade inteira, e fez eu voltar a sentir a mesma paixão que eu sentia no começo pela minha profissão. Eu falo isso para ele até hoje, ele é meu orientador do doutorado hoje, e eu digo para ele: Ricardo, você não tem ideia do que você fez na minha vida, da importância que tem um professor de verdade, assim. Então eu espero que um dia vocês tenham aula com ele, assim, para ter um professor de verdade, que é uma pessoa que fala e vive aquilo que ele fala, assim, sabe? De verdade, ele professa, né? De profissão mesmo, de profeta, de professar aquilo que ele ama, que ele faz. E foi incrível ser aceito por eles lá na filosofia. E no final das contas, eu me lembro até hoje, quando eu terminei o mestrado, ele me deu uh, um livro antigo. Ele sabe que eu gosto de colecionar. E existe uma frase: Heráclito era médico, não sei se vocês sabem, um dos primeiros pré-socráticos, e Heráclito tem uma frase que diz assim: todo grande médico é filósofo antes de tudo, porque a gente lida com a morte, né? E Montaigne dizia: a filosofia nada mais é do que a preparação para a morte, né? A gente lida com isso o tempo todo. E então, essas perguntas, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Vocês vão dizer assim: mas nós somos poucos, assim. Isso é normal. Tá? É normal em qualquer lugar do mundo, assim. As pessoas não querem pensar sobre isso. A gente viu aqui alguns motivos pelos quais elas não querem, mas não querem. Tá? Então, assim, não importam quantos somos, importa que nós estamos aqui e estamos pensando. Só que isso também traz uma responsabilidade, né? Principalmente nesse mundo de hoje, né? A gente que está pensando tem uma responsabilidade muito grande. A gente precisa começar citando Marx, né? Assim, a gente precisa começar, o filósofo precisa começar a deixar de pensar o mundo e passar a transformá-lo, né? A gente às vezes pensa muito e age pouco, né? E se a gente fica quieto,
as coisas acontecem como estão acontecendo, a gente permite que coisas muito ruins aconteçam, porque às vezes a gente se fecha dentro da academia, dentro da nossa reflexão e não externa isso. Então, acho que cada vez mais a gente tem que externar e pensar sobre o que está acontecendo. E eu vou deixar vocês irem descansar, porque já são 8h30 da noite. Ô, prof, se a gente convidar seu orientador, você acha que ele topa dar aula pra gente? Eu acho que sim, eu acho que conseguindo organizar um horário direitinho, hoje em dia com essa questão de ser online, assim, né, eu acho que fica bem mais fácil para ele, assim. Ele começou essa semana os seminários dele, eu estou assistindo, né, que agora está online também, né, lá na PUC eu não podia ir lá no Rio Grande. Mas eu pergunto para ele, eu vejo com ele um dia, eu falo com ele no canal, eu falo, cara, o dia que você tiver um tempo livre, me avisa que eu marco um dia para vocês ouvirem ele falar, assim, é fantástico. Essa é uma pessoa de um conhecimento absurdamente grande, né? Uma pessoa, para ter uma ideia, ele tocou na Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Sul, ele foi instrumentista top, né? Chegou na Orquestra Sinfônica, ao mesmo tempo é um filósofo de mão cheia, versa sobre várias coisas, ele trabalha no doutorado de escrita criativa sobre poesia, ele trabalha em ciências criminais, é um cara fantástico, assim, e um professor de mão cheia, assim, sabe? Um cara que vale a pena ouvir. Eu vou perguntar para ele, o dia que ele tiver um tempinho, a gente marca, eu aviso vocês com antecedência, e a gente marca para vocês ouvirem ele, vale a pena. Eba. Tudo bem, então, gente? Tudo certo, prof. Podemos ir descansar, então? Tá todo mundo com a cara meio cansada, né? Imagina, André, é um prazer, tá? Sempre que precisar de alguma coisa, é só avisar e depois eu disponibilizo, então, um vídeo para vocês, tá bom? E aí, acho que todo mundo, vocês têm meus contatos, e-mail, tudo mais. Quem não tiver, pede, o Lucas tem, Suzana tem, todo mundo tem. Ter alguma dúvida, querendo conversar alguma coisa, às vezes um livro que eu falei, me dá um nome mesmo, eu passo tudo para vocês, tá bom? Vão descansar, gente, parabéns sempre pela iniciativa da Liga, eu acho fantástico que vocês consigam manter isso, né? Nadar contra a corrente é sempre mais cansativo, mas se mantenham firmes porque é um caminho que vale a pena, tá? Obrigado, então, pela atenção, gente. Desculpa me estender muito e se cuidem, tá? Se protejam os seus, porque a gente ainda vai passar por um período bem ruim, infelizmente, né? Tá? Boa noite, então. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço, tá, gente? Quando precisar, Obrigado, só me avisar. professor. Tá? Nada, tchau. Boa noite. Quando eu for para 4 de novo, eu levo o bolo para vocês. Tá, eu tenho que te devolver tua apostila, tá aqui do meu lado, aqui guardadinho, tá? Eu ainda Não, tô tudo com bem, ela sem aqui. pressa não. Tá bom? Boa noite, Beijo. gente. Tchau, beijo.